capítulo 22. Nesse tempo, estava se aproximando a Páscoa, festa judaica, durante a qual só se comia pão sem fermento. Os sacerdotes principais e os mestres da lei estavam planejando a morte de Jesus, tentando encontrar uma maneira de fazer isso sem provocar uma revolta, pois eles tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e ele foi falar com os sacerdotes principais e com os oficiais da guarda do templo para discutir qual seria o melhor jeito de lhes entregar a Jesus. Todos ficaram muito satisfeitos, naturalmente, de saber que ele queria ajudá-los e lhe prometeram uma recompensa. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade em que eles pudessem prender Jesus, quando o povo não estivesse em volta. Ora, chegou o dia da comemoração da Páscoa, quando o cordeiro da festa era morto e comido com o pão sem fermento. Então Jesus mandou Pedro e João na frente para procurarem um lugar onde preparar a refeição da Páscoa. Onde o Senhor quer que a gente vá e a preparar? Perguntaram eles. Ele respondeu: logo que vocês entrarem na cidade, verão um homem que vai andando e carregando um pacote de água ou pote de água. Sigam esse homem até a porta em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, onde poderei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele levará vocês ao andar superior, a um aposento espaçoso, todo mobiliado. Aquele é o lugar. Façam os preparativos ali. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito, e prepararam a ceia da Páscoa. Então chegaram Jesus e os outros discípulos, e na hora certa todos se reuniram à mesa. E ele disse: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora. Desejo de comer a refeição da Páscoa com vocês antes de começar o meu sofrimento, porque eu lhes digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele tomou o cálice de vinho e depois que deu graças disse: tomem isto e partilhem entre vocês, porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez, até que venha o reino de Deus. A seguir ele pegou o pão, depois que deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Coma dele em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas aqui nesta mesa, entre nós, está um homem que me trairá. O Filho do Homem vai morrer. Isso faz parte do plano de Deus. Porém, ai do homem que o trair. Os discípulos perguntavam então uns aos outros qual deles faria tal coisa. Depois começaram a discutir entre si quem deles era considerado o maior.
Jesus lhes disse: Neste mundo, os reinos e os homens poderosos mandam os seus escravos para todos os lados e são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser como o menor importante, e o que mandar deve ser como o que é mandado. Pois quem é o maior? O que se acomoda à mesa é o servido ou o que serve? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu estou como quem serve. Contudo, por vocês terem continuado fiéis a mim durante as minhas provações, e como meu Pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar do reino, e de comer e beber à mesa naquele reino, e de sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo quando se separa a palha. Porém eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Mas sim, Simão disse: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até a morrer com o Senhor. Mas Jesus disse: Pedro, eu vou dizer uma coisa a você. Entre agora e amanhã de manhã, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes, afirmando que não me conhece. Depois Jesus lhes perguntou: Quando eu os mandei pregarem a boa nova e vocês saíram sem dinheiro, sem sacola ou sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam. Mas agora, disse ele, peguem sacola, e se tiverem, e também o seu dinheiro. E quem não tem espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma, pois chegou a hora de cumprir-se esta profecia a meu respeito. Ele será condenado como um criminoso. Sim, tudo o que está escrito a meu respeito pelos profetas será cumprido. Mestre, responderam eles, temos aqui 2 espadas conosco. É suficiente? Disse ele. Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ali ele disse-lhes, orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice, porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão enquanto orava, cada vez mais fervorosamente. Finalmente Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados e dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-te, orem para que vocês não caiam em tentação. Porém, mal ele acabará de dizer isso,
aproximou-se uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Judas aproximou-se de Jesus e o beijou na face. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Quando os outros discípulos viram o que estava para acontecer, disseram: Senhor, podemos lutar? Nós trouxemos espadas. E um deles avançou contra o servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha direita. Mas Jesus disse: Não resista. Mas, tocando na orelha do homem, ele o curou. Depois Jesus dirigiu-se aos sacerdotes principais, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vinham à frente da multidão por acaso estou chefiando uma rebelião? Perguntou ele. Por que vocês tenham vindo armados de espadas e cacetetes para me apoiar? Por que não me prenderam no templo? Eu estava lá todos os dias, porém é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Então eles o prenderam e o conduziram à casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro o acompanhava tudo à distância. Os soldados acenderam uma fogueira no pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro uniu-se a eles ali. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim, ela disse: Este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, disse ele, eu não conheço esse homem. Depois, um outro olhou para ele e disse: Você deve ser um deles. Não, Senhor, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro homem afirmou: Eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque também é da Galileia. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse essas palavras, um galo cantou. Naquele momento, Jesus voltou, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. Nisso, os guardas responsáveis por Jesus começaram a zombar dele, tapavam seus olhos, davam-lhe socos e perguntavam: Adivinha, profeta, quem bateu em você? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Cedinho, na manhã seguinte, reuniu-se o sinédrio, inclusive os sacerdotes principais e todos os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse grupo. Se você é o Cristo, diga-nos, intimaram eles. Porém Jesus respondeu: Se eu lhes disser, vocês não acreditarão em mim, nem me deixarão explicar nada. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Eles gritaram: Então você diz que é o Filho de Deus? E ele respondeu: São vocês que estão dizendo. Quem necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles, pois nós mesmos ouvimos dos próprios lábios de Jesus. Lucas capítulo 22, finalizado.